A qualidade de cada um justifica, obviamente, desde logo o tempo que vamos ocupar a partir de agora. A sugestão é que o façamos do seguinte modo: eu vou lançando algumas perguntas sobre temas que foram identificados a partir, e também vale a pena lembrar, da obra que foi apresentada neste encontro, o do Made in ao Created in, um novo paradigma sugerido para a economia portuguesa, um trabalho de, penso que não estarei enganado, à volta de 20 investigadores, professores universitários portugueses, coordenado pelo professor Fernando Alexandre da Universidade do Minho. É a partir de algumas destas conclusões e linhas de ação, porque o que está aqui, de facto, mais uma vez nessa perspectiva de sermos concretos, é mais do que o tal diagnóstico, termina mesmo com recomendações de políticas públicas muito concretas e em várias áreas. Partimos daí, recuperamos alguma coisa do que ouvimos de David Otter, que a questão do futuro do trabalho também é seguramente central ao debate que aqui é proposto. Eu não me alongaria mais e avançaria para pedir o vosso contributo para uma reflexão tão concreta quanto possível. O desafio é esse. O que é que podemos fazer no imediato? Porque a próxima década é uma coisa que há de passar depressa, como passou a anterior, com uma diferença. É que, em teoria, nós vamos receber ao longo da próxima década aproximadamente metade de todo o dinheiro europeu que recebemos desde 1986, ou seja, desde a adesão à União Europeia. Portanto, temos aqui uma oportunidade, e Hugo, a sugestão é começar por si, absolutamente a não desperdiçar. E uma das questões nucleares será seguramente a da qualificação dos portugueses. Fala-se muito das gerações mais preparadas que estão a surgir, mas o que é que nós temos de fazer verdadeiramente para chegarmos à tal economia mais competitiva a partir da qualificação? Bem-vindo. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite que a Fundação me endereçou para estar aqui para debater este tema que é fundamental e crítico para a economia portuguesa e num momento em que temos, de facto, uma oportunidade para poder dar um passo em frente na nossa economia. Bom, a minha especialidade é em educação e, portanto, naturalmente, eu acho que qualquer economia tem, de facto, que investir muito na sua educação. Nós temos investido, temos feito um progresso, mas eu queria deixar um fator importante, que é nós temos aumentado muito os níveis de qualificações, mas temos que olhar também, e é muito importante que olhemos para a qualidade. E, portanto, sim, é bom ficarmos contentes que o primeiro passo é ter mais educação, mais nível de educação, mas não podemos descurar a qualidade. E, portanto, o princípio tem que ser sempre de querer o melhor e não nos deixarmos querer ficar pelo mínimo. E, nesse sentido, de facto, também aqui temos de começar a pensar de raiz. Ou seja, nós temos que, de facto, o futuro vai ser sempre diferente e, como o David Otter acabou de dizer, o futuro vai ser diferente e, neste momento, já estamos... o futuro já é diferente, já está a ser criado novos trabalhos, novas ocupações. E, portanto, o que nós temos que fazer é criar oportunidades para que, desde o início, haja uma componente mais científica que ajuda a essas atividades. Desde o início estamos a falar do primeiro ciclo do ensino, ou seja, aumentar as competências no âmbito digital, por exemplo. Exatamente, esse era exatamente o meu ponto. Nós falamos sempre muito das universidades, que é preciso as universidades capacitarem e terem mais cursos direcionados para determinadas áreas, mas o ponto é que nós temos que começar desde base e temos que criar esses incentivos nas crianças para que depois, quando cheguem ao secundário, possam escolher esses cursos e para quando chegarem à universidade terem esse gosto e esses incentivos para irem para essas ocupações. E, portanto, esse é o primeiro grande investimento e que o estudo alerta para isso, que de facto, e é muito importante essa componente, que é temos que começar desde cedo e, portanto, temos de investir logo nessas tais capacidades e nessa formação mais científica, o que se chama o STEM. Portanto, a componente STEM tem que começar logo desde raiz e não podemos só querer que essa componente STEM comece na universidade ou no secundário. Tem que começar logo desde o STEM é o acrónimo para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Exatamente. Mas já agora permita-me a pergunta. Isso, obviamente, e a palavra financiamento vai surgir aqui muito na nossa conversa, isso obriga a um esforço. E um esforço de quem e em que sentido? O esforço, vamos ter que investir para criar esse incentivo, vamos ter que criar os incentivos aos professores, vamos ter que formar as pessoas para que possam, de facto, poder dar essa formação aos alunos. E, portanto, vamos ter que alterar os currículos para integrar esse tipo de componentes mais científica, que tem uma componente mais digital logo desde o início, mas vamos ter que formar também os professores para terem essas competências, para poderem integrar isso nos currículos e para poderem
aqui o importante é criar o gosto e o incentivo das crianças pela componente científica. Elas têm que se habituar desde cedo a pensar numa lógica mais científica, da observação e da experimentação. E isso não pode ser só conseguido na universidade, tem que ser começado desde raiz. Por exemplo, atividades simples que já são muitas vezes feitas é existirem, por exemplo, a Semana da Ciência nas escolas primárias. E os miúdos, quem tem filhos mais pequenos e se tem a oportunidade de ter já vivido isso, quando existem esse tipo de eventos, eles realmente gostam muito e ficam com gosto e desperta-lhes o gosto pela ciência e por esse tipo de atividades. E, portanto, temos que criar esses mecanismos. Mas a perspectiva aqui é mais de continuidade, não é apenas de um evento pontual que motiva muito, mas que termina... Não, eu só estava a dar um exemplo Claro. que ajuda a motivar. Isto tem que ser, é continuado, para criar realmente a semente, não é? É só deixar a semente e depois regá-la para crescer. Eu estou a dar só um exemplo do que agora é feito, mas que não é suficiente. Portanto, temos que, de facto, criar um currículo Ali não é mau. que seja, que facilite essa integração desse tipo de incentivo e de gosto pela ciência para os nossos jovens, a começar desde o primeiro ciclo. Hugo, antes de ouvir a Elvira Fortunato e o Arlindo Oliveira também sobre isto, surgem-me duas dúvidas quando o escuto. Uma tem a ver com a execuabilidade, ou seja, neste prazo que aqui apontamos, no horizonte curto, é possível mudar e o que é preciso para mudar? E já agora permita-me outra questão juntar, porque é relevante talvez, que é Portugal está, em termos de contexto internacional, desigradamente europeu, a que nível quanto às qualificações, por exemplo, o digital das crianças? A nível das crianças, se calhar estamos um bocadinho abaixo da média europeia. Portanto, precisamos de um esforço. Precisamos de um esforço, mas ainda não há muita evidência. Há algumas questões são levantadas mais em concreto em testes como o PISA, mas já é quando tem 15 anos. E, portanto, no primeiro ciclo não existe ainda, não é tão clara não existe uma comparação muito clara. O que existe é que nos Estados Unidos, ou no Reino Unido, ou na Noruega, mesmo Dinamarca, existem programas e está incluído no currículo essa componente, e em Portugal depende muito na prática dos professores ou de atividades e de pontuais, e ainda não está... E então como é que se estrutura para resultados rápidos? Para resultar tem que ser integrar no currículo, portanto tem que ser realmente posto no currículo como prioridade essas competências. Nós já vimos hoje que as competências do futuro vão ser diferentes e temos que dar aos jovens, desde o início, esse incentivo e esse gosto para que possam, quando forem mais velhos, optarem por essas Portanto, é uma das atividades. soluções concretas de política pública. Exatamente. Precisamos de uma definição do... A questão é que a educação tem esse problema. Demora tempo a vermos os efeitos e, portanto, esse é o único ponto quando no estudo refere que em 2025 querer ter... O investimento em educação é de médio prazo, mas temos que o fazer, porque se esperamos, vamos estar sempre à espera, nunca vai acontecer. E, portanto, este investimento em concreto que eu estou a falar, o retorno será feito mais a médio prazo. Elvira Fortunato, neste contexto das qualificações para um novo modelo de criação de valor no país, a partir desta pista sugerida pelo Hugo Reis no início da formação, o que é preciso acrescentar? Bem-vinda, boa tarde mais uma vez. Boa tarde a todos. Portanto, queria agradecer o facto de me terem convidado. Queria desde já dar os parabéns à Fundação Francisco Manuel dos Santos, também ao coordenador deste estudo e aos autores que participaram. Eu penso que este estudo aparece numa altura excelente. Como já foi dito, nós estamos a viver e vamos viver nos próximos anos, não muitos, uma situação muito favorável em termos de financiamento. Pelo menos não vamos ter desculpas que não se vão fazer coisas porque não há financiamento, e o facto deste estudo e todas estas ideias aparecerem nesta altura eu acho que é excelente. De qualquer das maneiras, muitas das conclusões que estão aqui elencadas, e até mais na área do Sistema Científico Nacional, até nós já as conhecemos, mas aquilo que acontece é que nós somos muito surdos, mas não poderia estar mais de acordo, e é sempre bom repetir, até que alguém ouça. Espero que a partir de agora as pessoas deixem de ser menos surdas e ouçam com mais atenção pelo menos estas recomendações que estão aqui elencadas neste estudo. Eu não posso estar mais de acordo com aquilo que o colega disse. Portanto, todas estas áreas, e quando falamos mais na parte de STEM, elas têm que começar exatamente ao nível do primeiro ciclo.
e há que reformular os currículos, há que fazer esse trabalho todo. Mas há uma coisa que eu, por acaso, gostaria de realçar, que eu não tinha uma ideia, mas não tinha o número, que foi aquilo que o David Otter mencionou nesta apresentação, é que desde 1940 até 2018, portanto passaram 70 anos, e 60% das profissões que agora existem não existiam em 1940. Portanto, eu espero é não ter que esperar agora mais 70 anos para pensarmos ainda nas profissões que vamos ter no futuro. Portanto, penso que os erros, vivemos numa altura completamente diferente e muito daquilo, e aí, não agora à parte do primeiro ciclo, mas penso que a universidade tem um papel fundamental em lançar exatamente novos cursos. Portanto, a universidade, como a conhecemos hoje em dia, ela não pode continuar da mesma forma, exatamente porque aquilo nós temos logo uma decalagem de 5 anos, nós quando estamos a formar pessoas que entram para a universidade, elas vão entrar no mercado de trabalho após 5 anos, ou se fizerem um doutoramento após 9 anos. Portanto, a universidade tem que estar muito à frente, exatamente para não termos este hiato tão grande como... Isso vai depender de quê? Da vontade, desde logo, das próprias universidades? Depende da vontade do papel regulador do Estado? Depende da vontade das universidades e depende também da vontade de algumas políticas públicas, como é evidente. Mas a universidade tem que se modernizar e tem que se transformar e muito. Portanto, não pode continuar. Aliás, foi falado também aqui em novos cursos. Nós temos que ter, para além de novos cursos, porque vamos ter também muitas profissões que agora nem sabemos quais é que vão ser. Portanto, temos que capacitar os nossos jovens exatamente para essas novas profissões. Portanto, eles têm que ter essas ferramentas para se poderem adaptar. E, por outro lado, uma coisa que eu também gostaria de falar aqui, que está também aqui muito presente no estudo, é a relação entre o sistema universitário e as empresas. Portanto, há que cada vez mais tentar trabalhar mais em conjunto. A universidade, como nós a conhecemos, aquelas torres de marfim, que os professores catedráticos estão nas suas torres e não descem das torres, isso já não é verdade. Portanto, e isso, aliás, observou-se agora também, nós neste momento estamos numa fase também em que foram agora submetidas uma série de agendas mobilizadoras no âmbito do PRR, e uma das obrigatoriedades era exatamente que nessas agendas mobilizadoras, nessas propostas, as universidades tinham que estar incluídas, tinham que fazer parte do processo, não podem ficar para trás. E foi um exercício até muito bom de ser feito entre as empresas e as universidades, porque como estes dois mundos ainda estão muito isolados, portanto temos ainda muita academia e as empresas, portanto ainda se fala pouco, com estas agendas, independentemente do resultado que os próprios programas possam vir a ter, a academia e a empresa já falou muito. Portanto, nós já dialogámos muito e aquilo que se observou, eu no meu caso particular, é que eu desconhecia que existiam até muitas empresas em Portugal que faziam coisas que eu não imaginava que faziam e o mesmo por parte das empresas. Prometo, vamos retomar esse ponto, precisamente aí, que era já uma sugestão que tinha, mas eu queria ouvir ainda o Arlindo Oliveira sobre a questão das qualificações, mais em termos genéricos. Nós temos observado permanentemente o discurso de que há a tal geração mais qualificada, uma geração mais cosmopolita, gente que tem hoje outras vivências ao nível da formação. Onde é que ainda estamos verdadeiramente a precisar de mudar e mudar neste sentido concreto do imediato? Boa tarde, em primeiro lugar, muito obrigado. Não há dúvida que nós temos a geração mais qualificada de sempre. Mas também não há dúvida que não é suficiente. Já falámos aqui nos financiamentos que vão estar disponíveis nos próximos anos e na próxima década, no âmbito do PRR e do próximo Programa Quadro, que não tenhamos dúvidas que uma das grandes dificuldades à execução desses programas são a falta de recursos humanos qualificados. Nas áreas de STEM, mas não só nas áreas de STEM, recursos humanos qualificados em geral. Executar em poucos anos projetos tão ambiciosos e que tenham a capacidade de aumentar a nossa capacidade de exportação, tenham a capacidade de nos movimentar na direção do Created in Portugal, estão criticamente dependentes de termos as pessoas certas disponíveis. Neste momento, a ausência de pessoas, de milhares, portanto, neste momento há dezenas de milhares de posições em Portugal que não são preenchidas porque não temos as pessoas em STEM em geral e muito em ICT, Tecnologias de Comunicação e Informação.
As empresas que se querem instalar em Portugal, em Lisboa, no Porto, noutras áreas, Coimbra e noutras áreas do país, estão criticamente limitadas pela ausência, pela insuficiência Faltou destes perspectiva ao recursos humanos. país. Há alguns anos o que faltou foi uma previsão disto, aquilo de que falávamos há pouco. A única coisa boa, se assim quiserem, este problema não é só nosso, é um problema global, a Europa também tem este problema. Mas enfim, nós estamos a tentar aproximar-nos da Europa e não chegaremos lá se não fizermos isso. Temos ainda uma outra dificuldade, que é uma das ameaças que foi identificada, que é o envelhecimento. Portanto, a nossa demografia não ajuda. Nós temos poucos jovens em números absolutos e em números fração da população. Temos poucos jovens a entrar na universidade. Esse número vai continuar a crescer. Portanto, nós atingimos em 2000, nos próximos 18 anos, vão continuar a crescer o número de jovens, porque eles não nasceram e, portanto, não há milagres. Portanto, há duas coisas que temos de fazer aqui. Temos, por um lado, de aumentar a capacidade das instituições de ensino superior, especialmente universidades e politécnicos, mas há outras, especialmente universidades e politécnicos. Temos de aumentar a capacidade das instituições de ensino superior de formar pessoas nessa área. Temos de aumentar a apetência dos jovens por essa área, uma coisa que foi aqui referida e que é extremamente importante. Os jovens têm, desde o princípio, perceber que há muitas oportunidades, podem fazer grandes contribuições nessa área. Neste momento há cursos em algumas universidades e politécnicos que estão a ficar sem candidatos porque não há jovens interessados nessas áreas. Mas isso não vai bastar. Nós vamos ter de atrair jovens qualificados ou qualificáveis do estrangeiro. É a única maneira, neste momento, de endereçarmos o problema da falta de recursos humanos altamente qualificados. Para isso, temos de reforçar a capacidade das nossas empresas, mas daqui estamos a falar das instituições de ensino superior, de atrair alunos estrangeiros. E nós aí não somos competitivos. Nós temos Não somos competitivos. As nossas empresas não são genericamente capazes de atrair. Bom, as empresas variam um bocadinho. As empresas estão a esforçar-se, etc. Eu aqui estava-me a focar na componente do ensino superior. E aí nós não somos competitivos. Portanto, um aluno da Índia, um aluno da China, um aluno de muitas partes do mundo, que é onde estes cursos existem, também na América do Sul, mas vai escolher sempre uma universidade no Reino Unido ou na Suíça, nos Estados Unidos, naturalmente. Portanto, Portugal não aparece para estes alunos como uma escolha para estudarem e tende a aparecer. E há várias razões para isto, quer dizer, nós não temos ideia, o estudo tem isso, não é? O estudo tem esse exemplo. O orçamento do técnico, que tem mais ou menos o número de alunos, mesmo no mundo com o MIT, ou com o Imperial College, o orçamento técnico é 1/30 do orçamento do MIT. É menos de 1/10 do orçamento do Imperial College. E, portanto, estas escolas têm recursos que nós simplesmente não temos. Vão às feiras internacionais, fazem publicidade, têm laboratórios bem equipados, há uma série de coisas que têm e que nós não temos. Por outro lado, há um problema também sério no financiamento do ensino superior. Teoricamente há uma fórmula, mas ela não é seguida, é feito basicamente com base no histórico, tem uma elasticidade praticamente nula, portanto o que as instituições recebem este ano é mais ou menos o que receberam ano passado, quando não reduz um bocadinho, e portanto isto também não é um estímulo às melhores universidades e às melhores instituições. Aliás, quando agora foi aberta a possibilidade de aumentar o número de vagas em STEM, muitas universidades e escolas a recusaram porque não têm recursos para dar essas aulas. Portanto, tinham até a possibilidade de aumentar as vagas, mas não tinham os recursos para poder garantir. Portanto, nós temos de criar aqui uma flexibilidade. Vamos viver 5 anos e uma década onde até existem recursos para investir, temos de investir bem esse dinheiro. Isso é muito difícil de fazer. Em primeiro lugar, porque, como eu disse, não há pessoas para executar estes programas e o próprio planeamento desse investimento tem de ser feito com um cuidado e com uma planificação que nós, Portugal, não somos exatamente os melhores na planificação a médio e longo prazo. Somos muito bons a improvisar, mas no planeamento não somos particularmente bons. Portanto, eu acho que vamos ter de importar talento, vamos ter de dotar as nossas instituições da capacidade para atrair alunos estrangeiros e, naturalmente, para formar os nossos e para competir a nível internacional. Nós não temos nenhuma universidade nas 100 melhores do mundo. Acho que é uma ambição muito razoável. Devíamos ter uma ou até 2 universidades nas 100 melhores do mundo. Temos em áreas específicas universidades muito bem qualificadas, mas em termos gerais não há nenhuma que consiga estar. Também, quer dizer, os alunos internacionais na China, na Índia, na Ásia,
em África, vão aos rankings, não é? E, portanto, não vão escolher uma universidade que está em 157 do ranking, também não vão às 10 primeiras, porque aí é difícil entrar, mas há ali uma zona, as 50 primeiras, as 100 E onde é primeiras... possível qualificar universidades portuguesas. Portanto, para isso nós temos de investir mais no ensino, já se falou aqui, e temos de dotar as universidades, as instituições de ensino superior, de mais flexibilidade na sua gestão, na maneira como escolhem os alunos, na maneira como investem e gastam o seu orçamento, que não é muito significativo. Isso é uma coisa onde Portugal, de facto, ainda não está ao nível dos congéneres europeus. Não está ao nível de uma Suíça, de uma Alemanha, de uma Holanda, de nenhum país nórdico, do Reino Unido. Estamos muito atrás deles. Antes de continuarmos aqui no palco, vamos dizer, quero recordar aquilo que o Pedro Pinto lembrava há pouco, nas vossas credenciais tem um QR Code que, uma vez utilizado, permite colocar perguntas. Ainda não me chegou nenhuma aqui ao tablet, mas eu imagino que se as perguntas ocorrerem vão surgir aqui, e há uma parte aqui do debate, a parte final, que será dedicada também a alguma interpelação por parte da plateia em relação aos oradores. Elvira Fortunato, prometi que lhe deixava voltar à questão da relação entre o Sistema Científico Nacional e as empresas, e se calhar juntando já aqui uma parte da reflexão do Arlindo Oliveira. Deu logo aquele exemplo de algumas agendas que surgem, de empresas que têm descoberto. Da parte das universidades, o que é preciso fazer para se aproximar mais também? Aliás, e continuando um bocadinho naquilo que aqui o Arlindo disse, é o seguinte: o sistema universitário português não é competitivo, ou seja, nós tentamos nivelar por baixo. E vou explicar porquê. Portanto, eu gostaria até de fazer um paralelismo com aquilo que acontece com a investigação, com os centros de investigação. Os centros de investigação, a investigação científica é global, não é portuguesa, não é europeia, é global, é do mundo. E os centros de investigação, desde a altura do professor Mariano Gago, que passaram a ser avaliados por comissões internacionais de peritos em cada uma das áreas, e o financiamento que os centros recebem é função da classificação que têm. Ora, isto é um sistema competitivo pela positiva. Quem quiser ter uma classificação mais elevada, ou tem que escolher uma outra área, trabalhar mais, esforçar-se mais, whatever. A Universidade Portuguesa não é avaliada. Portanto, eu, desde que me conheço, nunca no sistema universitário nacional, e está aqui o Arlindo que pode dizer, pelo menos por comissões internacionais. Portanto, há uma comissão nacional que faz essa avaliação. Mas eu acho que somos um país pequeno e que deveríamos ser até avaliados por comissões externas, exatamente para podermos, se calhar, até estar nos rankings e podermos ser mais competitivos. Vou só dar um exemplo que também está aqui neste estudo que foi feito. O sistema universitário alemão tem um sistema de excelência, as universidades excelentes, e em toda a Alemanha existem 11 universidades que têm esta chancela de excelente. E é evidente que o seu financiamento é proporcional, elas têm um financiamento acrescido, que é praticamente o dobro do financiamento que já tinham. Só 11. Mas há uma comissão de peritos externos, eu inclusivamente fiz parte dessa comissão, em que as universidades são avaliadas por estas comissões, até de uma forma imparcial e com objetivos, com metas específicas. Eu penso que isso faz falta aqui também a nível nacional. Exatamente como na parte da investigação científica nós temos comissões de peritos que nos avaliam, é fundamental que o sistema universitário seja também avaliado. Porque, volto a dizer, a forma como o sistema está neste momento não é competitivo. Portanto, tenha-se mérito ou não se tenha mérito, é tudo igual. Portanto, eu acho que tem que existir aqui alguma reforma grande, exatamente para tentarmos elevar, e só assim, só estimulando pela competição e dando incentivos, é que se calhar podemos passar a estar nos rankings. E deixe fazer aquela pergunta que os jornalistas fazem sempre. E quem é que tem de promover isso? Isso depende de... Depende não das próprias universidades, mas do sistema nacional, portanto, das políticas do sistema científico, do sistema universitário nacional. Mais uma vez, a importância das políticas públicas e, portanto, de alguém ter de tomar uma decisão que motive uma mudança. Porque isso é fundamental. Não, era só acrescentar isto. Este número é interessante. A Alemanha tem, salvo erro, cerca de 70 milhões de habitantes, ou 80, portanto, estamos a falar uma destas, eles selecionaram 11, mais ou menos para cada 5 milhões de habitantes, para cada 6 milhões de habitantes, eles selecionaram uma universidade. A Suíça, por exemplo, tem duas, uma em Zurique, uma em Lausanne, e outros países, a Holanda, que é um país mais ou menos da nossa dimensão, enfim, mais pequeno, mas com mais gente, tem três, 13 grandes universidades tem. Em Portugal,
não existe esta capacidade para apostar num número pequeno de universidades internacionalmente competitivas. Portanto, o financiamento é distribuído, nós não temos essa capacidade política, é distribuído uniformemente pelas 20 e tal ou 30 instituições de ensino superior, umas 18 universidades. Portanto, isto não quer dizer que as outras não devem ser financiadas, até porque desempenham papéis extremamente importantes na dinamização do interior. O que acontece é que tende a haver uma aposta focada num conjunto de instituições mais competitivas que podem ganhar projeção internacional. E é isso que nós não conseguimos fazer e que outros países têm feito com sucesso. Muito bem. Hugo. Não poderia estar mais de acordo. A única coisa mas acho que é na mesma linha. Eu acho que as universidades têm que querer essa internacionalização e, portanto, as universidades também têm um papel importante. Mas, de facto, o problema do financiamento existe, mas eu acho que há primeiro ainda um grande problema da distribuição desse financiamento. Portanto, o primeiro passo é, se a distribuição realmente já fosse tendo em conta o mérito, já estávamos a caminhar para um ponto mais elevado, mas sim, de facto, podemos ter, de facto, um contributo ainda maior em termos de financiamento, mas acho que aumentar o financiamento por si pode não resolver as coisas se não se mudar o que já referiram, o que não referiram. E, portanto, é só o reforçar o ponto de que mais dinheiro não interessa se for só para trabalhar para os números e se não trabalharmos, de facto, para aumentar a competitividade e aumentar a meritocracia e, em particular, nós temos universidades que querem se internacionalizar, querem competir e, na prática, muitas vezes, as fontes de financiamento e a gestão que não têm autonomia suficiente para poder alcançar esses objetivos. E, portanto, eu penso que não só tem que haver um aumento do financiamento, mas tem que haver uma melhor distribuição e tem que haver uma autonomia para diversificar, para as universidades poderem diversificar essas fontes de financiamento, nomeadamente com parcerias com privados. E, portanto, eu tinha uma pergunta, mas Elvira. Isso eu acho que pode complementar e pode ajudar aqueles que querem, de facto, competir internacionalmente. É evidente que o financiamento é curto, isso nós todos sabemos. Sim. Agora, o que devia existir, e aliás o Arlindo também já disse, é que não se sabe a forma como o financiamento é distribuído no sistema universitário ou no ensino superior a nível nacional tem a ver com um histórico que ninguém se lembra e, portanto, foi assim porque foi e não pode ser. Quer dizer, este tipo de coisas... Está cristalizado. Eu acho que está cristalizado e volto a dizer, portanto, desta forma, ao se distribuir o dinheiro desta maneira, eu se calhar até que contra a minha universidade falo, não faço a mínima ideia, mas ao termos esta postura, estamos exatamente a nivelar por baixo, quer dizer, não há incentivos. Portanto, é isto que tem que ser mudado. E isso só pode ser feito através de uma avaliação, como é evidente, para vermos exatamente onde é que se deve apostar e quais as assimetrias que existem, porque, volto a dizer, nós vamos ter agora tanto dinheiro que até se pode investir, porque neste momento, nós passado agora estes anos, não vamos ter desculpa para dizer que não conseguimos, porque não é por falta de financiamento. Até aqui nós todos dizemos que não há financiamento, não há estabilidade no financiamento. Agora vamos ter isso. Então, este próprio PRR, todo o próprio programa quadro que vamos ter até 2027, deveria servir como uma oportunidade para fazer também estas mudanças mais estruturais e mais profundas. Esse é um tema que eu queria voltar, mas diga, Arlindo. Não, só para clarificar, portanto, uma coisa que todos estamos de acordo, e não é por ser a nossa área, é que o financiamento é insuficiente. Voltando ao exemplo, o Imperial College, uma universidade que tem mais ou menos 10 mil alunos, tem tanto financiamento como todo o ensino superior português, com cerca de 300 mil. Só o Imperial College tem um financiamento público idêntico ao de mais de todo o ensino superior português. 1.100 milhões de euros de financiamento anual, que é o mesmo financiamento de todo o ensino superior português. Portanto, que o financiamento é curto, não há dúvida nenhuma. E o Imperial College nem sequer é a universidade mais financiada do Reino Unido. Portanto, Cambridge e Oxford são mais ricos. Portanto, não há dúvida que isto tem de ser reforçado. Agora, há duas maneiras de reforçar isto. É aumentar 20% ou 30%, enfim, o número que fosse possível, e dividir uniformemente, de maneira não competitiva, e mantendo isso. Isso seria errado. Não recomendo? Seria errado. Porque era uma pequena melhoria, mas não ia criar centro de excelência. Ou, pelo contrário, fazer o que fez a Alemanha, ou fazer o que faz a Suíça, ou fazer o que faz o Reino Unido, que é competitivamente atribuir fundos com base em projetos, programas específicos com objetivos a atingir. E aí, algum financiamento adicional em cima dos tais 1.200 milhões que vamos por ano, aí
centenas de milhões, para pôr assim um número, faria a diferença, porque era possível equipar novos laboratórios, criar campanhas internacionais de atração de alunos internacionais, etc. Se dividimos uniformemente, vamos continuar com um sistema que é razoável, forma boas pessoas, mas não tem projeção a nível internacional. Deixe-me tentar sintetizar ou pedir que concretize. Portanto, nós, no ponto em que estamos, perante a possibilidade de chegar mais dinheiro, tal qual lembravam ambos agora, temos dois caminhos. Ou um caminho de avaliar mais, mas pode ser mais demorado, até percebermos como se faz e chegar a resultados, ou um de identificação de áreas específicas. É isso e que pode ser mais imediato? Quer dizer, as áreas é uma questão, mas mais do que as áreas é a qualidade. Pode haver escolas muito boas que nem sequer são em STEM, quer dizer, Exatamente. Cambridge e Oxford não são todas em STEM, tem muitas áreas que não Claro. têm a ver com STEM. Portanto, o que é importante é haver um conjunto de instituições, que não podem ser muitas, porque Portugal é um país pequeno, podem ser 2, 3, 4, 5 no máximo, não podem ser 30, quer dizer... E com base em projetos concretos e voltados para objetivos definidos. Voltados com o objetivo, a Holanda tem 3 grandes universidades técnicas, portanto é nestas que a Holanda apostou. Nós apostamos uniformemente em 18 universidades e mais não sei quantos politécnicos, muito diluído e, portanto, a diluição do financiamento, a diluição da aposta dificulta a competitividade. É claro que eu não ignoro, isto é uma coisa politicamente muito difícil de fazer, porque as universidades e os politécnicos desempenham um papel fundamental na dinamização do interior. E, portanto, longe de mim defender que se deveria retirar financiamento a essas escolas, que, aliás, vivem com grandes dificuldades. Não é esse o caso. Pelo contrário, devem ser apoiadas as formações que são relevantes nas suas áreas de intervenção. Agora, o que era importante era, com fundos adicionais, apostar na criação de centros de excelência. Isto aplica-se a universidades, mas também se aplica a institutos de investigação. Claro. É identificar um conjunto, competitivamente, não é? Com avaliação internacional, e fazer uma aposta concreta. Nós temos alguma dificuldade em fazer isto. Há muitas décadas que a nossa tendência é para dividir uniformemente e de maneira relativamente pouco competitiva o pouco financiamento disponível. Hugo Reis, isto leva-me à questão que há pouco eu queria colocar, é que, a despeito desta realidade aqui enunciada por quem a vive a um nível superior, literalmente, nós, ao longo dos últimos anos, fomos percebendo que crescem empresas dentro das universidades, que há hubs dentro das universidades, portanto, que há um conhecimento hoje que já é produzido, independentemente daquilo que pode ser acrescido, com base em financiamento e em novos projetos. Nós estamos a valorizar devidamente o conhecimento que hoje, seguramente, é muito maior produzido nas universidades e nas empresas que surgem agrupadas às instituições de ensino superior. Estamos a valorizá-lo devidamente? Eu acho que tudo o que já dissemos aqui, que se calhar... Mas como a última parte foi mais virada para o que podemos acrescentar, não é? A verdade é que hoje já produzimos uma série de conhecimentos. Eu acho que a valorização passa sempre também pelo financiamento ser com base na meritocracia. E, portanto, se a base não é a meritocracia, essa valorização fica logo posta um bocadinho em causa. Mas eu gostaria ainda de voltar um bocadinho atrás, ainda só às universidades, agora mais ligado outra vez à entrada nas universidades. Nós temos que dotar as universidades e criar incentivos para as universidades se adaptarem de facto a estas novas atividades. Portanto, tem que criar incentivos para se adaptarem à procura, quer em quantidade, mas também quer em natureza. E para isso temos que evoluir um pouco mais, nomeadamente na regra do número de clausos, que se calhar em muitos cursos já não faz de facto sentido. E tem que ser um bocadinho o sistema que endogenamente tem que se adaptar e se reforçar e se recriar e ter ambições diferentes e mudar de acordo com o futuro e não deixarmos cristalizar um bocadinho, pegando a palavra que o Carlos há pouco usou. Muito bem, eu já tenho aqui uma série de boas perguntas da plateia e agradeço desde já. Tinha aqui um desafio para lhes colocar, mas o Arlindo está... É só um comentário rápido. Portanto, há claramente uma evolução extremamente positiva na capacidade das universidades se ligarem ao tecido empresarial e de criarem novas tecnologias e novas empresas. Aliás, há aqui nesta sala várias pessoas que criaram ou estiveram envolvidas em empresas que nasceram nas universidades. E há literalmente centenas dessas empresas. Só no técnico eu conheço centenas de empresas criadas lá. Mas só para dar uma ideia, a área de transferência de tecnologia do MIT tem mais de 120 pessoas. A do técnico até há 10 anos não existia, nós criámos e tem 4 pessoas. E, portanto, quando falamos de interagir com empresas,
passar propriedade intelectual para empresas, de criar spin-offs, etc., é um abismo enorme na nossa capacidade. E as outras escolas são semelhantes, uma EPFL, uma ETH. Portanto, quando o financiamento é muito baixo, não há praticamente recursos para nada. Os professores recebem os ordenados, não é? Os funcionários recebem os ordenados, contrata-se devagarinho, mas os serviços de apoio são fracos, são poucas pessoas e não são muito qualificadas. É raro haver pessoas com doutoramento nos serviços de apoio das universidades. Nem são não é? valorizados. Nem são Que é o valorizados. problema. E, portanto, a falta de recursos, isto é um bocadinho um círculo vicioso. Nós somos pobrezinhos e, portanto, não conseguimos investir nessa criação de valor. Felizmente, os jovens são muito dinâmicos, os professores também cada vez prestam mais atenção a isso. Temos em Portugal 4 ou 5 unicórnios, quase todos eles criados no âmbito das universidades. E há países com mais riqueza e mais desenvolvidos que não conseguem ter a mesma E há porcentagem países de que não têm, em unicórnios, não é? Coimbra, em Lisboa, tem havido unicórnios que saíram das universidades, só que nós temos 4, acho eu agora. Eu gostava que tivéssemos 20, não é? E para isso é preciso apostar nisso. Estamos a falar de algumas dificuldades do país pobre, envelhecido, também já falámos disso, e o desafio demográfico, já aqui citado, é seguramente um dos maiores que temos, as alterações climáticas, a aceleração da mudança tecnológica que torna mais vulnerável o trabalho. Mas temos aqui identificados também, não só nesta obra, como há pouco na intervenção de David Autor, uma série de circunstâncias favoráveis. E o meu desafio agora era que pudessem dizer o que é que nós não podemos desperdiçar. Eu cito alguns que tomei nota: um ambiente político favorável, o aumento das competências generalizado da população e em particular dos nossos estudantes, um país que valoriza a tecnologia, alguns bons exemplos de inovação que foram aqui mostrados, por exemplo, relativos à indústria e também ao turismo, temos melhores níveis de educação, temos um novo paradigma energético que é lembrado aqui também, e temos a tal nova vaga de fundos europeus de que estamos sempre a falar. Este é o ambiente que não se pode desperdiçar. De tudo isto, a que é que nós temos de nos agarrar? A Elvira Fortunato começava por si, no imediato. Rapidamente, e sou suspeita também nisso, mas o estudo foca muito que a solução para parte destes problemas passa pelo conhecimento, qualificação e inovação, sem dúvida. E aqui as universidades têm um papel fundamental. Portanto, e volto a repetir aquilo que já disse, portanto, ter uma ligação maior entre universidades e empresas. Aliás, está-se a falar aqui muito no caso do MIT. Eu, das primeiras vezes que visitei o MIT, fiquei admirada porque nos gabinetes dos professores e dos alunos de doutoramento há gabinetes de empresas que estão lá instaladas dentro, assim como nós aqui. Nós em Portugal temos os olheiros, que andam a ver os futebolistas ali para serem contratados no MIT e noutras universidades deste tipo. Portanto, as próprias empresas têm lá gabinetes dentro para verem aquilo que está a ser feito, de forma a que isso possa ser passado. Rentabilizar verdadeiramente o talento, ou Rentabilizado seja, não e só as ser universidades precisam de escolher melhores alunos, como depois as empresas poderem ir. Mas não há dúvida que este rentabilizá-los. triângulo, conhecimento, qualificação e inovação, está dentro da universidade e a universidade tem um papel preponderante. Hugo Reis, Tem que saber aproveitar isso. E deixa que eu diga que, apesar de... peço desculpa. Não. Muito rapidamente. Os nossos profissionais formados pelas nossas melhores universidades são muito bons, não só em Portugal, mas a nível internacional. Os nossos engenheiros, é a área que eu conheço melhor, mas é verdade para quase todas as áreas, são muito apreciados a nível internacional. Sim. Trabalham bem, são desenrascados, etc. Portanto, esse é um valor muito grande que nós temos. Não são suficientes, não são em números suficientes. Temos mais gente. Eu não poderia estar mais de acordo com a Elvira, a parte do conhecimento, inovação, e em particular eu acho que no curto prazo é de facto dotar as universidades de mais autonomia, para poderem de facto, aquelas que querem e que têm os meios humanos para o fazer, para poderem ambicionar de facto competir internacionalmente. E portanto essa autonomia ao nível de financiamento, ao nível de contratação de professores, portanto, há N áreas onde, se as universidades puderem ter mais autonomia, as que querem e têm essa ambição poderão fazer mais e melhor. Passa também por mais vagas, por currículos diferentes, autonomia no sentido mais... Exatamente, sim. Muito bem. Hugo, tínhamos aqui então uma série de perguntas que vão sendo colocadas a partir da plateia, algumas diferentes de tudo o que já falamos até aqui, por isso particularmente úteis, e até lhe colocava esta assim, a digitalização, começamos por falar disso, dessa competência
queremos acrescentar desde logo aos jovens e às crianças, implica a requalificação também de inúmeros trabalhadores que estão hoje no mercado de trabalho. Como é que nós garantimos que ninguém fica para trás? Nós em Portugal temos, penso também vale a pena sublinhá-lo, um grande problema de qualificação de adultos. É um dos maiores dramas, se quisermos, do ponto de vista laboral no país. Esse é um equilíbrio complicado. Os fundos não esticam, e portanto, se os fundos não esticam, temos que apostar nas gerações, temos que ter prioridades. E portanto, o ponto é, não é possível conseguir garantir que ninguém, se calhar, fique para trás. Mas eu acho que o importante é percebermos que queremos apostar nos jovens e depois existe uma série de qualificações de pessoas que vão ter que treinar esses jovens e o setor vocacional, por exemplo, também tem que ser reforçado. E eu acho que se o setor vocacional for reforçado, aí podemos ajudar essas pessoas que eventualmente estão a ficar para trás. Acho que será a nível de um maior investimento ao nível do ensino vocacional. E temos... Tem que ter uma maior ligação também às empresas. Portanto, é não só ao nível da universidade, que é muito importante, mas mesmo no vocacional tem que haver, de facto, também uma maior ligação com as empresas. E temos, eu acho que aí sim conseguimos apanhar as pessoas mais velhas se o ensino vocacional for estruturado de uma forma mais direcionada para o mercado de trabalho. A pergunta seguinte tem exatamente ligação com o que está a dizer e com a anterior. Até que ponto temos uma cultura empresarial capacitante? Isto no sentido de capacitar os trabalhadores mais, ou seja, para uma verdadeira aposta na formação permanente e ao longo da vida profissional de um trabalhador. Eu acho que nós temos exemplos de que somos empreendedores e, portanto, eu acho que não temos é que também criar as condições para que eles possam desenvolver essas atividades. Mas, uma vez mais, começa desde o início permitir que eles possam... Reconhece que nós precisamos de melhorar a qualificação dos trabalhadores, mas também dos gestores. Sim. E seguramente uma das áreas sensíveis é que se garanta aos trabalhadores uma formação mais permanente. Mas aí é uma questão geracional, nós já estamos mais qualificados, portanto, há uma geração que não foi qualificada e que neste momento, estamos a falar da geração mais velha, a geração mais velha será mais complicado, mas aí eu acho que a educação vocacional é que ajudará a essa formação. Agora, a nova geração é mais qualificada e, portanto... E vê na nova geração de gestores e empresários uma maior preocupação também com essa dimensão da formação profissional permanente? Eu penso que sim. Isso eu penso que sim. Isso eu acho que esse era o ponto desta pergunta no essencial. Isso eu penso que sim. Arlindo Oliveira, e como é que incentivamos os jovens formados nas áreas STEM a trabalhar em Portugal, para Portugal e não apenas, o que hoje também acontece mais, a trabalhar em Portugal, mas para outros países? É possível pensar nisto deste modo? É a pergunta seguinte. Pois, essa é uma das dificuldades, aliás foi ontem abordada aqui na apresentação, que é, neste momento, há uma fuga grande dos nossos graduados dessas áreas para outros países, em particular no norte da Europa, onde pagam salários 3 a 5 vezes superiores aos de Portugal. E os que ficam cá, muitas vezes, trabalham para empresas estrangeiras cujo valor acrescentado é, na sua maior parte, vai para outros países. Portanto, eu acho que aí é exatamente o objetivo deste estudo, é o Created in Portugal. Nós temos de ter empresas que criam o valor cá, que podem pagar salários mais elevados, e aqui as empresas que estão por trás da Fundação sempre defenderam essa importância de se criar, de aumentar a produtividade e, consequentemente, recompensar melhor as pessoas pagando salários mais elevados. E esse é, de facto, o único caminho. Portanto, as pessoas têm deixado de ser atraídas pelo estrangeiro. Quer dizer, eu não tenho nada contra que os nossos graduados vão para a Alemanha e para a Holanda, fico muito feliz. Gostava era que os alemães e os holandeses também viessem para cá, e isso acontece menos. E quando vêm, às vezes ficam em teletrabalho a trabalhar para empresas lá. E, portanto, nós temos claramente de valorizar mais o trabalho, de pagar mais e, acima de tudo, ter empresas que tenham suficiente valor acrescentado para conseguir dar essas melhores condições de trabalho em Portugal, e para isso temos de criar produtos. Também temos de evoluir um bocadinho na componente tecnológica do paradigma de serviços, deixar de ser empresas que prestam serviços a empresas que têm produtos. Porque a empresa que tem um produto de escala e vende para todo o mundo, enquanto que uma empresa que presta serviços está mais limitada no seu âmbito. E, portanto, nós ainda temos muitas empresas de serviços, precisamos de mais empresas de produtos, empresas que incorporem mais tecnologia, que paguem mais às pessoas, que atraiam os nossos graduados e que atraiam graduados de outros países. Gostava eu de atrair alemães e holandeses
dinamarqueses para as nossas praias e para o nosso país. A próxima pergunta Aliás, pode ser para os dois, mas até nem é um sim, problema que é exclusivo de Portugal, é exclusivo até da Europa. Veja-se aquilo que está a acontecer agora com os semicondutores, que não há semicondutores em quantidade verdade. suficiente e porque não são produzidos aqui na Europa, portanto vêm basicamente em países na Ásia, portanto não só Portugal, mas a própria Europa tem que passar a produzir mais produtos. E a pandemia foi exemplar nesse sentido, percebermos algumas Exatamente. fragilidades designadamente Mostrou europeias. que até é possível Sem dúvida, sim. em algumas áreas. E voltou a colocar a questão da reindustrialização necessária, mas isso seria outro tema já. Em relação a isto, há uma questão que quer a Elvira, quer o Arlindo em particular poderiam responder, mas eu começava pelo Arlindo, foi quem levantou há pouco a questão. Que passos concretos, pergunta, serão necessários para termos pelo menos uma universidade no tal top 100 mundial no ranking de Xangai? Bom, voltamos ao mesmo, quer dizer, eu acho que é extremamente difícil termos uma universidade no top 100 mundial com o atual nível de financiamento. Isto varia um bocadinho com os rankings, nós costumamos ter uma, duas, às vezes três ali nas primeiras 200, o que significa tipicamente, então, aliás, quando vocês virem o estudo, quando diz, então, temos no 151, não é no 151, estão entre 150 e 200, porque os rankings não distinguem nessa gama. Não se esqueçam que todas as universidades do mundo estão nesta competição. Todas as universidades do mundo estão a criar novos laboratórios, mais residências para estudantes, melhores bibliotecas e espaços de trabalho. Portanto, isto lamentavelmente é como a rainha vermelha da Alice no País das Maravilhas. Nós temos que correr cada vez mais depressa só para ficarmos no mesmo sítio. E neste momento temos a Ásia em grande ascendência. Há universidades chinesas que neste momento estão entre as 5 melhores do mundo. Às vezes, Tsinghua aparece como a melhor universidade do mundo, portanto, e a China, só para terem uma ideia, tem 1.300 universidades, não é? Portanto, quer dizer, rapidamente nos ultrapassam. Portanto, eu acho extremamente difícil. Já agora, nós também, os portugueses, são 1 em cada 80 no mundo inteiro, não é? Bem, sei que grande parte do mundo é pobre, mas, portanto, desculpa, são 1 em cada 800, 1 em cada 800, enganei, 1 em cada 800. Portanto, pela nossa cota, devíamos ter uma universidade nas 800 melhores. Estamos, felizmente, bastante acima disso. Se quisermos chegar aos 100, vamos ter de pedalar mais, vamos ter de investir mais e vamos ter de ter também melhores mecanismos de avaliação e de competição entre as universidades. Elvira Fortunato, uma das questões também, no fundo, concretiza algumas das ideias que já deixaram, mas é concreta, que incentivos é que podem ser criados para que empreendedores e universidades, por exemplo, sintonizem na tal criação de produtos. O Arlindo Oliveira falava agora da distinção entre o serviço e o produto. Como é que é possível sintonizar o esforço científico, académico, com o esforço do empreendedorismo empresarial para haver logo, no fundo, um objetivo concreto a atingir? Antes disso, queria só dizer ainda uma coisa, se for possível, no seguimento da última questão. Como é que nós podemos também chegar aos rankings? É evidente que é preciso uma maior competitividade, avaliação, financiamento, etc. Mas é extremamente importante a parte da internacionalização, nomeadamente as parcerias que Portugal fez com as universidades americanas. É que nós começámos de um patamar muito baixo e temos só o facto de termos estas parcerias com universidades de topo faz com que haja também intercâmbio, e se calhar mais de portugueses para lá, não tanto de lá para cá, mas essa parte, essas parcerias com outras universidades, especialmente universidades de topo, que, portanto, dessa forma conseguem-nos também puxar ou ajudar a chegar ao topo, porque a concorrência é cada vez maior, nomeadamente a partir da China. Posso só reforçar esse ponto que na área da economia e gestão, isso é muito claro que essas parcerias tiveram um impacto muito positivo com o MIT, nomeadamente, e, portanto, a atração a internacionalização das faculdades de Economia e de Gestão deram frutos. Ainda agora a questão dos incentivos, e se eu entendi bem, aqui no fundo, haver já uma orientação concreta na cooperação entre o meio académico e a empresa em relação a vários níveis. Uma das coisas que atingir um produto, era a pergunta. Diga? A conseguir criar produtos, no fundo, a tal ideia do Created in Portugal, ou em Portugal, se é possível chegar lá no concreto, associando desde logo um objetivo a uma parceria entre o meio académico e o meio empresarial. Isto é como tudo na vida. Primeiro temos que namorar, temos que casar e só depois é que temos filhos. Portanto, mas de qualquer das maneiras há vários incentivos e uma das medidas que é até aqui apontada no estudo é, por exemplo, exatamente até para aproximar mais as empresas das universidades, é uma maior existência
existência de doutoramentos em empresa. Ora, aqui eu penso que também, quer o mindset das universidades, quer das empresas, tem que mudar um bocadinho, porque é evidente que um doutoramento em empresa está-se exatamente a tentar trabalhar, desenvolver soluções que digam, que estejam muito orientadas para aquilo que a empresa pretende, mas essas coisas também demoram algum tempo. Portanto, as empresas também têm que ver que as soluções que as universidades podem dar não são imediatas e, por vezes, quando as empresas vêm ter connosco, querem soluções para ontem. Portanto, as coisas também não podem ser assim. Mas ter essa cooperação de doutoramentos em empresas, é evidente que isso não tem sido um processo... Isso não existe, existe pouco. Existe, só que existe pouco. E existe pouco, quer por parte de alunos a quererem fazer doutoramentos em empresa, quer também por parte de empresas a capitalizarem alunos para trabalhar. Portanto, tem que se incentivar isso, ou com bolsas, se calhar, de doutoramento um bocado mais elevadas, porque, lá está, as bolsas de doutoramento também não são, o seu valor são 1000 euros por mês, também não é grande coisa, e por vezes um engenheiro vai trabalhar para uma empresa e ganha muito mais do que, se calhar, um aluno de doutoramento com uma bolsa da FCT ou de outra. Mas penso que se pode começar por aí, mas, portanto, há uma série de coisas que podem ser feitas, desde alunos, doutoramentos, desde projetos. Acabou por dar um Penso exemplo ótimo para essa questão da relação que pode ser mais concreta entre a universidade e a empresa. E agora, presentemente, no âmbito destes financiamentos, destes pactos e estas agendas mobilizadoras, em que há uma associação muito forte entre as empresas e as universidades para produtos concretos. Hugo Reis, há uma questão que o Arlindo Oliveira já repetiu aqui, que é a capacidade de atrairmos bons estudantes internacionais. A criação de bolsas especificamente para estudantes internacionais também pode ser reforçada em Portugal? É uma fragilidade? Se for necessário as bolsas, sim, mas eu acho que as universidades têm que conseguir criar os incentivos necessários para que eles queiram vir, independentemente depois da bolsa ou não, mas a bolsa, claro que será um incentivo maior, mas eu penso que o importante é as universidades conseguirem estar, uma vez mais, nos rankings, ou estarem realmente com a qualidade suficiente para atrair internacionalmente, para ser atrativa para esses alunos e para estar no radar desses alunos. A bolsa pode ajudar, mas eu acho que primeiro tem que haver a qualidade das universidades para podermos ter essa montra, para depois podermos conseguir captar esses alunos. Arlindo Oliveira, aqui uma pergunta é que é quase uma provocação. Tem focado tanta importância de atrair alunos e talentos estrangeiros. Não será mais importante focar em criar condições para os alunos nacionais para que eles não vão embora os melhores que temos? Ou uma coisa não impede a outra? Não impede. Não, obviamente nós temos de tornar isto tão atrativo. Enfim, os alunos nacionais é a dois níveis. É os nossos graduados, que depois vão para empresas no estrangeiro, e devo dizer que é uma fração grande dos nossos graduados das melhores escolas que vão para o estrangeiro, mas neste momento a mobilidade dentro da Europa também é tão grande que já há alunos que, em vez de entrarem numa universidade portuguesa, entram numa universidade europeia, estrangeira europeia. Nos nossos cursos com a nota mais alta, em todos os anos, há umas dezenas de alunos que não entram, são os melhores alunos do país e que vão para o Reino Unido, para a Holanda. Portanto, é importante reter esses. Novamente, temos de ter as condições, temos de ter os laboratórios, as instalações experimentais, etc., no caso do STEM. Mas não basta, quer dizer, o nosso desafio demográfico é tão grande que nós temos de ir buscar jovens ao estrangeiro. É mais ou menos inevitável. E todos os países da Europa estão a fazer isto. O Reino Unido, a Suíça, a França, a Alemanha, a Holanda, países nórdicos. Portanto, neste momento a atração de alunos estrangeiros dos Estados Unidos, obviamente, é uma fonte importante de renovação e de inovação em todos os países desenvolvidos. Portanto, se Portugal se mantiver, vamos só ficar com os nossos, vamos atrasar-nos inevitavelmente. O que é que tem que ser forçosamente diferente daqui a 10 anos? Eu sei que a pergunta é genérica, mas perante, e o Reis começava por si, estes desafios fundamentais da demografia, da transição climática que mexe com a energia, o que é que tem que ser fundamentalmente diferente quando 4 pessoas como nós se encontrarem daqui a uma década, tal qual é proposto, concretamente em Portugal? O que é que precisamos ter diferente? Bem, daqui a 10 anos espero que, de facto, os jovens que iniciaram agora o primeiro ciclo possam, de facto, ter já mais incentivos e estejam mais despertos para a ciência e para as áreas STEM. Isso será fundamental, uma vez que já estamos a falar num horizonte mais de 10 anos, acho que era muito importante nós já vermos esse salto qualitativo que os jovens Aqueles com mais que estão hoje interesse... no primeiro ciclo vão ser os universitários, ou perto disso, daqui a Exatamente. 10 anos, e uma das questões é a capacitação a este nível. Elvira Fortunato,
que é que gostava que fosse um desígnio inevitavelmente atingido na próxima década? Um desígnio. A nível do ensino, da qualificação e, obviamente, do concurso para o aumento da produtividade e da economia, do crescimento económico, do desenvolvimento do país. No fundo, cada coisa arrasta a outra. Não é? Conseguir ter um país que fosse reconhecido pela sua excelência científica e universitária. E não é, Elvira. Elvira é um exemplo de alguém que tem um grande reconhecimento internacional. Mas, como está dito, nós não estamos nos rankings, portanto, em termos de atração a nível do ensino, ainda temos que fazer muito. Portanto, não estamos nesses grandes rankings. Mas pegue no seu exemplo, como é que se consegue que, é evidente que é com um mérito académico desde logo e de investigação, mas depois uma obtenção de bolsas significativas, como a Elvira obteve pelo menos em 2 momentos do seu trajeto académico, em 2008 e 2018, foram perto de 6 milhões de euros que conseguiu em bolsas. Como é que se consegue isto? É possível que mais gente consiga isto nos próximos anos, em maior número, em mais quantidade? Claro que sim, as pessoas têm que ser estimuladas a isso, nomeadamente na área das universidades, e nesse caso, as pessoas têm que ser mais estimuladas e têm que ser mais competitivas, porque lá está, se continuarmos com um sistema em que a meritocracia não é considerada, ou não é considerada como deveria ser, e não se cria um sistema universitário mais competitivo, se calhar há muitos professores ou há muitos investigadores que se contentam, se calhar, com o que têm. E é preciso ter mais ambição. E para ter mais ambição é preciso que o sistema seja mais competitivo. Aí está um bom desígnio para a próxima década. Portanto, é isso que eu pretendo também. Exatamente como existe na investigação científica, eu penso que no sistema universitário o sistema devia ser avaliado e ser mais competitivo. Arlindo Oliveira. Muito que é que convém que tenhamos diretamente ultrapassado? estamos sem tempo. Daqui a 10 anos gostaria de que houvesse uma universidade ou escola portuguesa que fosse claramente uma das 10 melhores da Europa. Neste momento temos uma nas 20 melhores da Europa, gostava que tivéssemos claramente uma nas 10 melhores da Europa. E gostava que as grandes escolas portuguesas, as universidades, as maiores universidades portuguesas, tivessem pelo menos 1/3 dos alunos internacionais. Acho que era um objetivo. 1/3? 1/3 dos alunos fossem internacionais. Muito bem. O que, aliás, algumas escolas fazem, especialmente na área de só que são escolas relativamente pequenas. Gostava que uma escola grande, uma universidade, tivesse esse nível de internacionalização. E acho que é possível daqui a 10 anos. E a última ronda de perguntas é, para atingir esses objetivos, esse desiderato, e pegando, se quiserem, numa série de pistas que aqui são dadas, linhas de ação que ficaram concretizadas neste trabalho e de tanta coisa que já se ouviu ao longo destes 2 dias, qual é, os jornalistas também gostam deste tipo de perguntas, mas não tem que ser só uma, mas uma ou 2 medidas fundamentais que tenham de acontecer no imediato e que sintetizem, no fundo, as vossas preocupações que aqui deixaram, antes de irmos embora. O que é que era importante que acontecesse amanhã, Hugo Reis, a este nível, para que as coisas começassem a mudar concretamente? Tem que haver vontade política. Claro. Essa seria... Havendo vontade política, o que é que a política Passando tem essa que parte, fazer? acho que, de facto, se queremos apostar na educação, temos, de facto, que criar as condições para se alterar profundamente. Mas o que é possível fazer amanhã? A minha pergunta é porventura, se calhar, a pedir algo demasiado concreto. Mas amanhã, se no próximo ano é evidente. Se no próximo ano letivo já pudéssemos começar a alterar o currículo do primeiro ciclo, já era uma medida muito boa para poder, de facto, na prática o que nós queremos é que os nossos jovens sejam capazes de se adaptar à mudança. Nós ouvimos o David Autor, o futuro está sempre a mudar, vai sempre mudar. E, portanto, o que nós temos é que tentar capacitar os jovens dessa capacidade de se adaptarem e de maximizar essa adaptação. E, portanto, reforçando aqui o ponto só do ensino básico, é de facto permitir e alterar o currículo de forma a que estimulemos os nossos jovens para estas áreas. Então a sugestão é que façam algumas reivindicações, aliás, não faltam reivindicações políticas nesta altura no país, podemos deixar aqui algumas mais substantivas e a pensar numa mudança mais perene. Elvira Fortunato. Sim, há uma que eu tenho aqui que falar, que é exatamente, estamos a falar do financiamento e outro problema que nós temos em Portugal, quer no sistema científico e universitário, e nos projetos, é a burocracia. Portugal tem uma burocracia para executar os projetos que são financiados que é demoníaca.
Nós temos agora um prazo extremamente curto para executar projetos. Se as regras não forem muito aligeiradas, nós simplesmente não vamos conseguir gastar o dinheiro que Elvira temos. Fortunato, permita-me só esta interrupção. Está a dizer que ainda é mais difícil executar um projeto do que ganhar um projeto? Por vezes é. É? Por vezes é. É, porque as regras que existem em Portugal são demoníacas, como eu estou a dizer. E como temos agora muito dinheiro para ser executado num período muito curto, se não existir um aligeiramento muito grande das regras, e esse estudo foi feito, foram identificados os problemas, foram apresentadas soluções muito concretas, nós simplesmente não vamos conseguir executar o dinheiro. Os poderes públicos têm conhecimento de uma série de sugestões concretas para desburocratizar este nível. Foi feito um estudo comigo, com o professor António Cunha e com o professor José Manuel Mendonça, em que já há mais de um ano, em que identificámos uma série de problemas e apresentamos 27 medidas de simplificação. E algumas podem começar a ser algumas implementadas não, amanhã, não é? E mais, Amanhã atrás. e não custam dinheiro, antes pelo contrário, poupam muito dinheiro. Arlindo Oliveira. Começar por onde? Muito concretamente, estou preocupado ali com a luzinha vermelha a acender e a apagar. Eu, enfim, como parte dos fundos disponíveis, faria contratos, programas com um conjunto de universidades, com métricas claras de melhoria de qualidade e de aumento da internacionalização dessas mesmas universidades. Creio que sintetiza também muito do que aqui Estabilidade. quisemos deixar. Arlindo Oliveira, Elvira Fortunato, Hugo Reis, foi um gosto estar a conversar convosco, a refletir sobre o país que somos e, sobretudo, o que podemos ser, a partir das vossas áreas de especialidade, que são absolutamente decisivas.